Mais de 30 empresas estão sob análise das autoridades para lançar ações na Bolsa de Valores. Outras companhias já conseguiram realizar recentemente o seu IPO, a sigla em inglês para oferta pública inicial. Com tantas alternativas de investimentos, é importante que as pessoas avaliem as oportunidades de ganho, mas também as ciladas. Eu converso agora sobre esse assunto com o Marcelo Serrano, especialista na área. Marcelo, boa noite. Por que tantas empresas buscam abrir o capital para investidores nesse momento de crise? Oi, boa noite. O que as empresas buscam nesse momento de crise é uma nova forma de captação financeira para realizar os projetos de cada empresa. Os objetivos futuros, o crescimento da empresa. Nesse momento de crise que nós todos vivemos no mundo inteiro, fica muito importante para as empresas elas terem a possibilidade de ir até o mercado, buscar dinheiro, dividindo assim o risco e em a empresa obtendo êxito e crescendo com esses novos projetos, ela vai dividir também o lucro com os novos investidores. Marcelo, e quais as etapas que a empresa deve fazer antes de lançar as ações na Bolsa? Tá. A empresa, a partir do momento que ela pretende abrir o capital, o primeiro momento que ela vai, a primeira providência que ela vai tomar é ir até a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, entender o que ela precisa apresentar de documentação para poder fazer essa abertura. Ela vai reunir toda essa documentação, encaminhar a CVM. A partir desse momento que ela seja autorizada, ela vai buscar investidores, tanto no Brasil quanto no exterior, para poder apresentar a empresa para essa captação que ela vai fazer no mercado. A partir do momento que ela já tem uma demanda, ela vai até alguma instituição financeira onde vai ser feita realmente a busca do geral dos investidores, de todos os que pretendem adquirir ações dessa empresa, para poder então fixar um preço de mercado e ela poder começar a ser negociada dentro da Bolsa de Valores. Agora, como saber, se uma nova ação realmente é uma boa oportunidade de lucro? Então, essa é a parte aí mais difícil para os investidores. No mercado, todas as corretoras, sempre que uma empresa vai abrir o capital, ela entra no que o mercado chama de período de silêncio. Essa empresa ela vai apresentar tudo que ela tem, tudo que foi exigido dela, e aí os investidores vão poder ler esse material. Há algumas casas de análise independentes que elas vão emitir opinião. Então é importante que o investidor que também talvez não tenha acesso, talvez não tenha a facilidade de analisar todos esses números, que ele olhe a empresa no todo, com aquela experiência que ele tem pessoal com a empresa, se ele entende que o mercado onde ela vai atuar ainda tem espaço, se ela é uma das líderes do mercado, todos esses detalhes, a partir do momento que o investidor se convenceu que é uma boa empresa para ele investir, aí ele pode buscar os pormenores, os detalhes mais específicos que vão estar apresentados no material enviado diretamente pela empresa para a CVM e para os investidores. O que mais o investidor pode observar para fugir de ciladas e ter prejuízo? Então, fugir de ciladas é entender se essa empresa ela não está muito endividada. Infelizmente, muitas das empresas apresentam os projetos e quando elas se veem detentoras daquele capital que elas conseguiram arrecadar no IPO, elas podem utilizar aqueles valores para pagar suas dívidas e não fazer o investimento da forma como foi proposto. Existe dentro do mercado que seja mais interessante a pessoa, mesmo que pague um pouco mais caro, aguardar a abertura de capital e depois, em um segundo momento, avaliar a compra ou não dessa empresa. Existem casos passados que a gente vai encontrar, assim que abriram o capital, tiveram altas expressivas e trazendo grandes retornos ao investidor. E existe o contrário também. O que é muito importante nessa hora para não cair numa cilada é entender o perfil, o investidor conhecer o seu próprio perfil, saber se ele pode ou não aguardar o amadurecimento dessa abertura de capital, quantos anos ele pode deixar esse dinheiro
parado nesse investimento, se ele quer apenas especular, fazer uma operação mais curta. Então, tudo isso o investidor vai avaliar. Eu acho que a maior dica para você não cair numa cilada é diversificação, não entrar com um dinheiro muito grande numa empresa onde você acredita que possa eventualmente não ter o resultado esperado. Então, é diversificar e entrar com um valor pequeno do patrimônio que ele tem nesse investimento, nessa possibilidade futura de ganhos. Marcelo, vamos dar agora alguns exemplos de empresas que lançaram ações recentemente e como é que foi o desempenho dessas empresas? Olha, você vai ter, eu vou citar alguns nomes aí que qualquer pessoa que faça uma consulta através da internet vai achar. Você vai ter aí o caso que hoje eu acho que é mais conhecido e muita gente fala demais, é da Magazine Luiza. A Magazine Luiza abriu capital aí em 2011, é uma empresa que quando ela abriu, ela teve um determinado valor, depois de alguns anos a cotação das ações dela caiu pela metade, né? E muita gente já não acreditava, só que nesse período todo o dinheiro arrecadado com a abertura de capital, ela fez investimentos em logística, nas vendas à distância e hoje é uma das empresas líderes aí do seu setor. Ela valorizou de 2015 para cá, ela estava na faixa de R$1, hoje a gente encontra a cotação no fechamento de sexta-feira por volta de R$87, mas vão aí entre 8 e 9 anos para você ter um resultado tão expressivo. Temos empresas que abriram capital mais recentemente também, algumas com forte valorização, é o caso, eu posso citar aqui a CIA, é o caso da Centauro, e nós temos também o Banco BMG, uma empresa que também abriu capital recentemente. O banco tem funcionado, mas a cotação das ações está abaixo do valor de abertura. Esse é um ponto que muitos investidores às vezes ficam desconfortáveis com uma desvalorização. Então, é ideal que o investidor se pergunte, o meu investimento é curto, médio ou longo prazo? Se for curto prazo, isso incomoda bastante. Então, sempre que você vai para a renda variável, você tem que contar com a possibilidade de ter desvalorização do seu patrimônio. Há casos mais antigos também, onde as empresas abriram capital e hoje o valor se perdeu 100%. Então, por isso, a necessidade de não ir com muito dinheiro numa abertura de capital. Marcelo, e ações que tiveram desempenho surpreendente ao longo do tempo, ou seja, com consistência? Então, existe hoje, eu citei, acho que o caso da Magazine Luiza é o caso mais recente mesmo, de você ter um resultado surpreendente em termos de alta e uma empresa que continua crescendo, continua apresentando grandes lucros. Eu vejo pessoas falando, olha, já está muito caro. E, na verdade, a cada resultado, a cada balanço apresentado pela empresa, ela continua em forte crescimento. O que o investidor precisa nesse momento mesmo olhando, como você citou aí, que há mais de 30 empresas esperando autorização para abertura de capital, é ele procurar setores diferentes da economia. Então, ele pode procurar um setor de varejo, setor de commodities, setor bancário. Em todos eles, ele vai poder encontrar grandes oportunidades. O que vai ter mais consistência aí é só o futuro mesmo que vai trazer para nós aqui. Hoje em dia, se fala muito também nas empresas de saneamento, de energia, na estrutura básica do país, mas a gente não vê ainda nenhuma grande empresa despontando para vir trazer esse tipo de produto. Não há nada ainda no nosso radar aqui, não há nada aberto para esse momento. Ok, Marcelo, muito obrigada pelas informações e uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade.